Essencial. O que é essencial para você? Nós vamos falar sobre isso hoje. Por quê? Porque eu ainda estou aqui me mudando, como vocês podem perceber, e tem muita coisa para fazer. Ainda mais, né? Eu, minha esposa, 3 crianças, sendo uma RN. Então o negócio vai demorar um pouco. A gente ainda vai entrar. Isso aqui ainda vai ficar muito bonito. Confia. Dá uma olhada nessa parede tijolinha. Confia, vai ficar maravilhoso, mas nessas mudanças eu ainda estou irreflexível, monotemático, né? E eu resolvi vir aqui hoje falar sobre o que é essencial, porque, cara, eu já falei no vídeo anterior, mas eu quero desdobrar isso nesse vídeo aqui. Quanta coisa a gente não guarda e a gente acha que vai usar e não usa, né? Falando de coisas práticas. Quantas coisas não aconteceu comigo, eu tirei do apartamento lá de Curitiba 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, botei numa caixa, ficou nessa caixa. Eu cheguei agora, tem a caixa escrito ali as coisas que tem dentro, e quando eu vou ver o quê? Ela vai continuar na caixa, porque eu não vou tirar. Eu vou ainda botar no armário, né? Pelo menos eu sei onde tá, sabe? Pelo menos eu sei onde tá. Enfim, o que é essencial no final das contas? Porque, cara, olha quanta coisa tem aqui. Tem um mundo de coisa. Nem eu sabia que tinha tanta coisa. E isso, eu acho que é a primeira coisa que dá pra gente conversar. Quando a gente pensa em mudança, quando a gente pensa nas coisas que a gente guarda, a gente não tem noção do que a gente guarda. E aqui, então, eu vou enveredar e vou usar aquele mote da galerinha jovem. Não é sobre isso. Não é sobre mudança, tá? Que eu quero falar. Quero falar sobre sua vida interior. Então, interiormente, a gente não tem noção do quanto a gente guarda. Guarda o quê? Rancores, afetos mal resolvidos, memórias que nos machucam, né? Situações em que a gente se sentiu injustiçado. A gente guarda frustrações. Quantas coisas nós não guardamos e não nos damos conta? Quando eu estou fazendo terapia com alguma pessoa, muitas vezes é interessante perceber, até eu mesmo, quando faço terapia, quando fiz terapia, até eu mesmo percebo isso. Em que muitas vezes você está ali falando, ou meu paciente está falando alguma coisa e ele diz: nossa, puta, é verdade, eu tinha esquecido disso. Eu nem lembrava mais disso. E eu nem lembrava o quanto isso me machucou. Tem pacientes que às vezes a gente está falando sobre infância. E eu faço aquela pergunta clássica do psicólogo, né? Como é que foi sua infância? E aí, calma aí, pausa para coçar o nariz que... Deve ser o pó de tudo isso daqui. E aí eu pergunto, como é que foi sua infância? Como é que seu pai te tratava? Ou então a gente está falando sobre um assunto, sei lá, um assunto sobre intimidade, sobre figura masculina, a gente está falando sobre dinheiro. Como é que era? Nossa, é verdade. Quanto tempo eu não lembrava disso? O meu pai tinha dificuldade financeira. E eu acho que eu estou seguindo o mesmo padrão. É verdade, meu pai sempre foi um cara calado, distante, muito bravo. Talvez eu não tenha uma figura... A gente começa a lembrar dessas coisas. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que a gente não tem noção do quanto a gente guarda. E possivelmente, se você não resolver mexer nessas caixas guardadas, lá no canto da memória, lá no canto do rancor, lá no canto da frustração, isto vai ficar aí. Mas assim como na minha mudança, o que acontece? Essas caixas guardadas com coisas que eu não usei durante muito tempo, elas também entraram no caminhão de mudança e elas também chegaram aqui, elas também são pesadas e eu também vou ter que botar em algum lugar. Ou seja, por mais que a situação mude na sua vida, muitas vezes você ainda carrega estas caixas, você ainda carrega isso, carrega esses sentimentos, você ainda carrega este fardo, este peso na tua vida. Então, o que é interessante a gente pensar é que não é porque eu não lembro, eu não fiz, como dizem. Não é porque eu não lembro que eu não sofro. O que acontece é que muitas coisas a gente ocupa espaço na nossa vida, entende? É uma caixa que tem um nome escrito, entende? Tem uma caixa guardada escrito frustrações amorosas, entende? Tem uma caixa escrito ofensas que eu recebi. Ela ocupa espaço. E toda vez que a gente abre o armário, a gente dá de cara com aquilo e fala, pô, preciso resolver isso aqui, preciso resolver isso aqui. Porque sim, quando a gente se muda, tem várias caixas, né? No meu caso, a gente se mudou para a última casa e como lá, né, eu até expliquei no outro vídeo, não tinha armários, não tinha nada, assim, a gente ia ainda planejar, a gente ia fazer, né? As coisas também não são tão rápidas assim. Teve uma despensa que ficou cheia de caixa de mudança e a gente sempre lembrava daquilo. Ah, onde é que será que tá? Ah, deve estar lá na caixa da mudança. Então o que acontece é que essas coisas guardadas, elas ficam como marcos e a gente não quer abrir. A gente não quer ir lá, abrir a portinha, abrir e separar, entende? Mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Na nossa vida,
nós vamos conseguir andar tranquilo, com mais paz, né, com mais felicidade, se nós andarmos de forma leve. Hoje em dia, né, até falando sobre isso, tem todo aquele movimento do minimalista, né? Os caras são tão minimalista que a casa fica aparecendo assim, né? Fica aparecendo a casa aqui antes de eu entrar, né? O cara tem uma mochila, a vida dele cabe numa mochila. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que essas coisas, elas acabam sendo pesadas. E o que acontece? Se a gente não resolve, na hora em que alguma coisa nos faz remeter a essas coisas, nos faz remeter ao que está guardado, a gente vai lembrar. É como se aquela caixa abrisse automaticamente. Esse é o problema. Eu posso ter uma caixa, eu realmente tenho uma caixa escrito roupas de frio, que eu não usei aqui no mato, com a graça de Deus, esse era o objetivo. Só que acontece o quê? Quando fica frio, ela não abre sozinha. Não abre sozinha. Agora, você tem uma caixa escrita frustrações, né, tristezas, que quando alguma tristeza você passa, ela abre sozinha, ela te envolve. Então, essas memórias e esses pesos, eles acabam fazendo o quê? Acabam pesando e acabam como um imã sendo atraído no momento que você sofre. Por isso que nós precisamos resolver nossos afetos. É por isso que nós precisamos caminhar leve. E essa leveza, que eu tanto tenho aqui, faço piada, brinco, essa leveza não pode ser só exterior, ela tem que ser interior também. E nesse caso, pode ficar tranquilo, eu também aqui estou fazendo a minha parte, estou tentando fazer a minha parte aqui, tá? Porque é difícil interiormente. Por isso que eu te pergunto, o que é essencial para você? Hoje, o que é essencial para você? Olhe para a tua vida, pensa nas coisas que você está carregando, pensa nas coisas que estão mal resolvidas e que não são essenciais para você. Muitas vezes a gente ainda fica lembrando de coisas que não são essenciais. A gente fica lembrando de sofrimentos que nós tivemos. Sai, dengue! Porra, você sempre tem um troço de dengue aqui. Daqui a pouco eu vou parar de fazer vídeo. Por quê? Porque o Jota pegou dengue. O que acontece? A gente sempre acaba, entende? Carregando coisas que a gente não precisa. A gente não precisava, mas estão ali. É aquilo que eu já falei, eu tiro sarro, né? Eu pego aqui, ó, que agora tem um livro aqui. Simbolicamente, o livro do Freud, não é mesmo? Você pega o livro aqui, né? Tinha quieta, Freud. Você bota debaixo do braço e fala, não, é meu. Eu não vou largar. É meu sofrimento, é minha dor. Só que a gente não sabe carregar leve isso daqui, entende? A gente carrega aquele peso e a gente vai levando e a gente vai carregando. Olha a tua bolsa, minha querida mulher. Quanta coisa inútil tem dentro da sua bolsa. Olha a tua mochila, meu cara. Olha o teu HD, entende? Olha o teu Instagram, quantas pessoas você segue que estão lá, são inúteis. Entende? São coisas que eu venho pensando nisso. O que é essencial no final das contas? Entende? O que é essencial? Tanto que quando eu cheguei aqui em casa, a primeira coisa que a gente foi fazer é o quê? Desempacotar os utensílios de cozinha, né? E as questões de roupa, de banheiro, essas coisas assim. Os livros estão aqui. Mas eu tenho uma sacolinha dos meus livrinhos que eu estou lendo agora. Então, ou seja, o que é essencial, se eu for falar para você? Essencial para mim é o quê? Finalmente ter um celular decente, com um microfone que preste, com um pedestal, uma luz para eu poder gravar, não é mesmo? Né? Tem internet que não chegou aqui, mas reza ainda que vai chegar. E ter os livros que eu estou lendo agora. É isso que eu preciso. Esse é o essencial. Meu computador para dar meditada, isso é essencial. O que eu preciso de fato? Porque às vezes a gente vai criando parafernalhas, entendeu? Parafernalhas. E quantas vezes a gente não acredita que nós, quando somos maduros, quando nós somos uma pessoa mais sábia, calma aí que coçou de novo, dessa vez foi a barba, tem que cortar, a gente acredita que é tendo mais, não é tendo mais. Eu acredito que é exatamente o inverso, é tendo menos, entende? É sabendo lidar, é sabendo aproveitar aquilo que eu tenho e olhar para o essencial. Então, olha para a tua vida hoje. Pensa, o que é essencial? O que é? Quais são os sentimentos que eu carrego que não fazem mais parte da minha vida? Não é dengue. Qual é o sentimento que eu carrego que não faz parte da minha vida? Quais são as memórias que não condizem mais com quem eu sou? Quais são os afetos e as frustrações que eu preciso aprender a lidar, porque isso ainda me machuca e eu não quero mais viver disso? Qual é o trauma? Trauma é maior do que essas caixas de livro, é mais pesado que esse trauma. Qual é o trauma que sempre me machuca e que eu não quero, eu não me identifico mais com ele, mas eu ainda sofro com ele? O que é essencial para você? Olhe para a tua vida
e vamos desapegar, entende? Eu falei sobre o desapega aqui já, num outro momento, mas sobre o desapegar do ex. Mas a gente tem que desapegar, eu já bati nessa tecla em outro vídeo, eu não vou lembrar qual também. A gente tem que desapegar, inclusive, das nossas dores. Quem me magoou, entende? O pessoal fala do liberar perdão, né? Tem esse termo, né? O liberar perdão. Eu acho interessante, né? Porque é meio como se você liberasse, como se você soltasse aquilo. Porque enquanto a gente vai carregando emocionalmente o que não é essencial, nós vamos segurando, né? Segurando coisas. Quando a gente liberta, né, o que fica. E mais, a última coisa que eu digo aqui, acho que dá para desdobrar outro vídeo outro dia, nesse mesmo cenário, não, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu digo aqui, desculpe, muitas vezes a gente tem medo de ficar só com o que é essencial. A gente tem medo de abrir mão dessas dores, a gente tem medo de abrir mão dessas frustrações, desses afetos mal resolvidos, porque eles são o centro da nossa vida. Porque eles é o que dá o norte para a nossa vida, entende? Então, muitas vezes, esse é o sofrimento. É a gente olhar e falar, se eu não sou a pessoa que foi machucada, eu sou quem? Se eu não sou a pessoa que uma vez foi traída e uso a narrativa da traição, eu sou quem? Quem que sobrou fora essa dor? Quem que sobrou fora essa frustração? Quem que sobrou fora essa história pesada que eu carrego? Então, muitas vezes também, esses afetos, essas dores, essas frustrações, elas estão ali, elas têm uma utilidade. Te ocupar. E de ser uma boa justificativa para você não mudar. Então, o que é essencial para você, muitas vezes o seu essencial agora, é buscar construir uma vida longe desta narrativa. É buscar construir uma vida longe desses sofrimentos. É realmente viver positivamente uma vida e não negativamente. É agir na vida e não reagir ou agitar-se pela vida. Então pensa nisso. O que é essencial para a tua vida? Eu vou falar mais sobre isso, mas hoje chega, tá bom? Tô de boa, acho que já foi. Já dá pra gente entender um pouquinho, até porque eu vou descarregar, vou aqui rever um pouquinho dos livros que estão aqui embaixo para ver o que é essencial. Então é isso, meus caros. Se você está passando por esse sofrimento, deixa eu te avisar uma coisa aqui antes que acabe esse vídeo. Eu sou psicólogo, né? Então eu também faço terapia, né? Então se você quiser, tem um link aqui embaixo. Mas também eu abri alguns horários para você fazer atendimento pontual, que é um horário de 1h30 para você marcar comigo e eu converso com você 1h30. Né, sem a necessidade de continuar, porque eu sei que terapia tem esse clima de faz uma sessão, 2, 3, não existe terapia de uma sessão só. Então aqui eu fiz o quê? Eu abri horários de 1h30, tá? Eles já estão sendo ocupados, são 2 horários por semana, então se você quiser, clica aqui embaixo, marca um horário com a minha assistente, a Paula, e vamos conversar desses afetos, dessas dores, dessa narrativa da sua vida, tá? Que eu tenho certeza que pessoalmente eu sei que eu posso te ajudar muito mais do que nesses vídeos aqui. E se esse vídeo já te ajuda, meu amigo, prega o dedo no like, siga o canal, liga a sineta e, obviamente, compartilha a palavra do bom senso para todo mundo que precisa, tá? Faz chegar, porque aqui a minha intenção, eu não estou me prometendo mais tanto, a minha intenção é vídeo novo todo dia ao meio-dia. Por conta do nascimento do Bento, por conta da mudança, as coisas estão ficando um pouco caóticas, mas vai chegar lá. Vocês viram que aqui tem muito potencial para ficar muito legal, tá bom? Mas enfim, faça a palavra do bom senso chegar em quem precisa, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está carregando muita coisa que não é essencial e precisava soltar e precisava ficar com aquilo que importa. Outro dia eu volto falando sobre isso, mas pensa nisso, tá bom? E bora! Vamos fazer a vida ser melhor e ser mais leve de fato interiormente. É isso, um abraço, tchau, tchau.